Um monte de gente me pergunta quais são os meus autores favoritos. Não, mentira, ninguém pergunta. Mas eu senti vontade de fazer esse vídeo mesmo assim. Sejam bem-vindos ao canal Somos Um, Universitários Missionários. Eu sou o Marcelo Santos e hoje uma edição especial estou fazendo aqui na minha casa, no meu escritório, e eu vou compartilhar com vocês 3 dos meus autores favoritos que tratam do tema da defesa da fé, da cosmovisão cristã, dos temas que a gente trabalha aqui no canal. Primeiro que eu quero falar com vocês é o Dostoiévski. Dostoiévski é um escritor russo de romances, e nos romances dele ele sempre trata de questões espirituais, ele sempre fala do que acontece quando as pessoas se afastam da fé. O famoso Crime e Castigo, em que o cara decide matar alguém só para sentir qual é a emoção, e aí tem as consequências disso. Tem a obra-prima dele, Os Irmãos Karamazov, sobre 3 irmãos, e tem um assassinato de um pai, e um desses irmãos, tem vários irmãos que têm reflexões espirituais, reflexões profundas. Os Demônios, que fala sobre um grupo de revolucionários que abandona totalmente a ideia de fé em Deus, a ideia da imortalidade, e isso os leva a cometerem várias atrocidades. Então Dostoiévski, ele é famoso por aquela frase, sem Deus tudo é permitido. Quando a pessoa se afasta de Deus, ela cava o seu próprio buraco. Um outro autor é o C.S. Lewis. Gosto muito do C.S. Lewis, você provavelmente o conhece pelas Crônicas de Nárnia, né? Aquela história que é uma alegoria, né? Nárnia fala sobre o leão Aslan, que na verdade é Jesus, mas o C.S. Lewis escreveu muitos livros, né? Esse aqui, Surpreendido pela Alegria, é a autobiografia dele. Ele conta como ele passou do ateísmo para a fé cristã. Esse cristianismo puro e simples eu sempre recomendo para quem quer ter uma noção de defesa da fé e de evangelização. São uma série de palestras que ele deu, explicando para os contemporâneos dele, lá na década de 40, 50, falando sobre por que crer em Jesus, por que a fé em Jesus ela é racional, ela faz sentido, né? Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, muito delicioso esse livro. São cartinhas que um diabo, que um demônio manda para o pupilo dele, ensinando como tentar, né, e como afastar alguém da fé e do caminho. Com esse viés irônico e sarcástico, ele alerta a gente para muitas questões espirituais. A Abolição do Homem é um livro que fala sobre o relativismo, o que o relativismo produz. É um livro um pouco mais difícil de entender, mais denso, mas que vale muito a pena. E O Grande Abismo, que fala sobre o céu e o inferno. Tem muitos outros livros dele. Tem O Peso de Glória, que fala sobre os galardões. Enfim, C.S. Lewis é um grande autor que nos ensina bastante sobre reflexões sobre a fé. E por fim, o Francis Schaeffer. Eu não tenho muitos livros do Francis Schaeffer, mas além desses que eu tenho aqui na minha mão, tem também A Poluição e a Morte do Homem. Mas Francis Schaeffer, ele é um cara que se dedicou a evangelizar pessoas questionadoras. Ele viveu mais ou menos na década de 60, ele construiu uma casa na Suíça para receber hippies, viajantes, jovens, que questionavam sobre muitas coisas da fé, e ele conversava com eles. E ele fez uma análise muito profunda da cultura que a gente vive, como a nossa cultura se afastou de Deus e quais as consequências disso. Ele fez uma trilogia chamada A Morte, o primeiro é A Morte da Razão, aí tem esse aqui, O Deus que Intervém, e o Deus que Age, o Deus que Fala, né? Então o Deus que se revela, o Deus que se intervém e A Morte da Razão, que falam sobre muitos dos temas que a gente trabalha no nosso canal, sobre a cosmovisão cristã, etc. Esse verdadeira espiritualidade, ele tem a ver com como viver e como se movimentar e viver nesse mundo de sem fé, né? E como a gente viver uma fé cristã genuína nesse mundo, tá? Bom, esses foram os meus autores favoritos na área de apologética, defesa da fé.
tem muitos outros que são mais amplos, né? Eu gosto muito de Machado de Assis, gosto muito de Shakespeare, gosto muito de Alan Moore, enfim, são muitos os autores, mas esses três são os que mais se adaptam e mais se tem a ver com as nossas discussões aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado, dê os seus comentários, seus likes, inscreva-se no nosso canal e a gente se vê por aí. Tchauzinho!